sempre, em nome de Jesus. Glória. Queria agradecer ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. Bendito seja o Senhor que fez esse dia. Bendito seja o Senhor que nos deu a vida e nos trouxe até aqui nesta noite para juntos, como igreja, adorarmos ao seu santo e soberano. Bendito seja o Deus eterno que nesta noite conhece o meu e o teu coração, o coração de todos nós, que o meu intuito de ter vindo até aqui nesta noite foi o de tão somente poder abraçar o pastor Rico Oliveira, um amigo que passamos a ter ali na caminhada, e também conhecer a amada igreja sediada aqui no 71 pelo digníssimo do pastor, a sua esposa, e de conhecer todos esses amados e honrados obreiros e a membresia maravilhosa desta igreja que aqui se encontra. Amém? O Deus eterno que conhece o meu e o teu coração sabe que não viemos aqui nesta noite para fazer parte desse tão bonito culto que deveria continuar dando presente para o pastor. Também continuar dando presente para o Senhor até meia-noite. Mas, incumbidos, meus amados irmãos, uma vez com essa responsabilidade e querendo remir o tempo, que é curto, e devemos remi-lo, como o apóstolo Paulo disse, nós cremos nesta noite que o mesmo Deus que criou os céus e a terra, que deu a vida para cada um de nós, que dá o ar que respiramos, que entra e sai dos teus pulmões agora, o mesmo Deus que faz o sol se pôr, a lua colocar a sua brilhança pela noite, e mais uma vez fazer sobre as nossas vidas um dia glorioso para vivermos segundo a sua bondade, é o mesmo Deus que é poderoso para renovar a sua palavra aqui nesta noite. É o mesmo Deus para trazer uma nova aurora, uma nova alvorada, um novo saber, uma nova revelação, uma nova palavra ao meu e ao teu coração, através da palavra dele, que é nova e se renova a cada manhã. Se todos creem assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. E nesse mesmo espírito de fé, eu quero convidar aos amados irmãos para lermos o Salmo de número 73 para uma breve meditação. Salmo de número 73, o grande dilema de Asaf. Eu vou ler e os irmãos acompanham para ganharmos tempo. O Salmo de número 173 nos diz o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios lhe espremem. E eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito
Santíssimo Doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim dele. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Meus amados irmãos, hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de continuidade de festa. Sabemos que estamos todos alegres por mais um ano natalício de vida do nosso pastor, que se estende até o dia de hoje. Eu me sinto privilegiado de ainda poder fazer parte dessa comemoração. É verdade, meus amados irmãos, que para muitos hoje é um dia de alegria, mas para outros talvez hoje seja um dia de tristeza. E é assim a vida que nós caminhamos a cada dia. E é assim a vida que na nossa caminhada é pavimentada pelos erros e acertos, pelas alegrias e pelas tristezas, pelas coisas que são e que não são da nossa vida, e que muitas vezes nos deixam sem chão, e que muitas vezes nos deixam com uma grande interrogação no nosso coração a respeito do sentido da vida, a respeito muitas vezes do sentido de tudo que está ao nosso redor. Não se espante, não se intimide, não se sinta contristado e nem se sinta envergonhado se um dia você, como também eu, amanheceu num grande dia e questionou tudo ao nosso redor. E talvez tentamos entender, ainda que por um pouco de entendimento, compreender alguma coisa de tudo aquilo que estaria se passando por nosso redor. É fácil entender, amada igreja, quando estamos no dia da alegria. É fácil entender quando as comemorações nos cercam, os presentes chegam até nós, os abraços nos acalentam e os risos nos rostos dos amigos sinceros acalentam a nossa caminhada e nos dá vigor para caminhar. É mais fácil entender quando o dia é de alegria, quando o dia é de mudança, quando o dia é de festividade. Mas quando chega o dia da calamidade, quando o dia não amanhece florido, mas amanhece totalmente deserto, quando o dia não amanhece claro, mas amanhece totalmente escuro, quando o dia não nos aparenta um céu azul aberto, mas um céu como que de bronze, e parece que aquele, o Todo-Poderoso, até parece que ele não nos ouve. É nesse dia que o nosso coração indaga dentro de nós, e muitas vezes não encontrando a resposta dentro do nosso pequenino, humilde, quebrantado, mas sincero coração, nos voltamos para o Eterno e o Todo-Poderoso, e não tendo mais o que falar, e não tendo muitas vezes mais o que orar, e não tendo muitas vezes mais o que dizer ao Eterno, resta-nos apenas a intolência, resta-nos muitas vezes a deselegância que muitas vezes temos para com Deus, de querermos interrogá-lo. Eu sei que Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, e Ele não deve satisfação nem a mim, nem a você. Mas eu quero lembrar duas coisas para você, que na cruz do Calvário, quando Jesus estava prestes a entregar a sua vida, sim, meus amados irmãos, Jesus estava prestes a entregar a sua vida, porque a vida de Jesus ninguém poderia tomar. Ninguém tinha poder para matar a Jesus, ninguém tinha poder para tirar a vida de Jesus. Pôncio Pilato, na altura do seu emblema de César estampado na sua armadura no seu peito e no seu anel que representava o imperador, chegou para Jesus, apontou para ele e disse: não sabes tu que eu tenho poder para te soltar ou para te condenar? Não sabes tu que eu tenho poder para te deixar viver ou para te matar? A resposta do Eterno foi: nenhum poder tu tens sobre a minha vida, a não ser que no céu tenha me sido dado. Aleluia, aleluia. E quando Jesus está na cruz, Ele entrega a sua vida. E vamos observar que quando Ele está prestes a render o seu espírito, Ele se refere ao Todo-Poderoso de duas maneiras. Primeiro, Ele se refere ao Todo-Poderoso primeiro como Deus, e Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E a segunda maneira e diferente pelo qual Ele se relaciona
relaciona com este mesmo Deus é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Enquanto Deus é Deus todo soberano e poderoso, Ele cumpre a sua palavra, porque cada sofrimento, cada chicotada, cada cusparada, cada bofetada, cada coisa que aconteceu com Jesus estava vaticinado, estava escrito, estava profetizado, e tinha que se cumprir exatamente como que devia cumprir. E esse era o Deus que vela pela sua palavra, e por isso tinha que se cumprir exatamente como se cumpriu. E cumpriu-se o que está escrito em Isaías: Filho meu, por um pouco de tempo virei para um lado o meu rosto, por um pouco de tempo me afastei de ti, mas agora a minha alma te recebe no recanto da glória, da eternidade, para reinares sobre o trono de Davi eternamente, em nome do Senhor Jesus. Ainda que seja para nós uma insolência querer indagar a Deus sobre alguma coisa, precisamos lembrar que Deus, além de ser Deus, Ele também é o nosso Pai, e o nosso Pai é um Pai amoroso, é um Pai quebrantado, é um Pai carinhoso, que é capaz de ouvir a voz do seu filho, ainda que seja uma reclamação, ainda que seja uma interrogação. Deus é bom e Ele te ouve aqui nesta noite. Quando os creem nisso, diga amém. Meus amados irmãos, para ilustrar rapidamente, que já falta, só acabou o tempo, para ilustrar rapidamente o que está acontecendo aqui com Asaf, no Salmo de número 173, eu quero trazer uma breve ilustração para os amados irmãos e discorrer de um ou dois pontos rapidamente aqui. Eu queria falar para os amados irmãos que uma certa vez, 4 cegos de nascença, em visita a um zoológico, teve a permissão do guia do zoológico para tocarem em um elefante. Observem que eram 4 pessoas cegas de nascença e que nunca tinha visto ou sabia o que era, ou havia ouvido ser descrito o que era um elefante. Meus amados irmãos, prestem atenção comigo. O primeiro cego segurou a cauda do elefante e disse: o elefante é como uma corda grande. O elefante é como se fosse uma grande corda. O segundo cego, meus amados irmãos, ele abraçou as patas do elefante e disse: o elefante é como um grande tronco de árvore. E ali, abraçado à pata do elefante, a descrição que o cego poderia ter do elefante era como se ele fosse um grande tronco de árvore, quando ele abraçava a sua pata. Mas o terceiro cego, ele tocou do lado do elefante e disse: o elefante é como um grande muro. E por fim, o quarto cego tocou a tromba do elefante e disse: elefante é como uma cobra gigantesca, né? E essa era a percepção dos 4 cegos que receberam permissão para tocar no elefante. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite, na autoridade do Espírito de Deus, que é verdade. A verdade é que nenhum deles conseguiu descrever o que de fato seria um elefante. Isso porque cada um olhou a partir de um único lado, a partir de uma única perspectiva, a partir de um único ponto, porque era o único ponto que eles conseguiam entender o que seria um elefante. Meus amados irmãos, quando nós voltamos aqui para o Salmo 73, para esse dilema de Asaf, porque ele chegou a um momento da vida dele, e que ele começou a olhar para o ímpio, ele começou a olhar para o mundo, ele começou a ver que o ímpio prosperava, o ímpio tinha saúde, não havia carga pesada de trabalho para o ímpio, não havia carga demasiada para o ímpio, que o ímpio era arrogante, que o ímpio simplesmente era arrogante a respeito de Deus, e ele estava sofrendo de uma maneira tão grande que ele diz: todos os dias eu sou afligido, todos os dias a minha alma é impactada pela
da aflição, e eu sirvo ao Senhor, e eu adoro ao Senhor. Mas, meus queridos irmãos, antes de qualquer coisa, a pergunta é: de que maneira e de que lado Asaf estava enxergando a vida? De que maneira nós estamos enxergando a vida? De que maneira, ou de que lado, ou de que ângulo, ou de que perspectiva, ou de qual lugar você está analisando e observando a sua vida hoje? Asaf, assim como aqueles 4 cegos que teve ângulos e perspectivas diferentes do que era um elefante, Asaf estava agora tomado pela dor da aflição, para olhar para o mundo e para o ímpio a partir de uma perspectiva, a partir de um ângulo que simplesmente agonizava a sua alma. Sabemos, amados irmãos, situações adversas e contraditórias nos levam a fazer uma leitura errada de nossa vida, pois temos a tendência de olhar apenas para um lado da história. Asaf só conseguia naquele momento olhar para um lado da história. Ele só conseguia ver que o ímpio, para ele, o ímpio só prosperava, só tinha saúde, só ia para frente, só tinha sucesso. Mas essa tendência que está dentro de nós, muitas vezes, é uma tendência natural do ser humano. E qual era o grande dilema de Asaf? É porque o justo sofre enquanto o ímpio prospera. Essa é uma grande pergunta, é uma grande indagação que é feita, não só no nosso meio, mas muitas vezes em várias outras pessoas. Por que o justo sofre? Por que o justo sofre e por que o ímpio prospera? Por que coisas boas acontecem com pessoas más e coisas ruins acontecem com pessoas boas? Outra indagação: por que aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo, e aqueles que são fiéis a Deus muitas vezes passam por dificuldade? Asaf, ele olha o mundo ao seu redor e percebe que está tudo errado para ele e confuso para ele, de tal maneira que ele diz: às vezes também nós nos encontramos assim como está Asaf. Muitas vezes na caminhada da vida nós ficamos também assim, com essas indagações, com esse sentimento, com essa perspectiva da vida, com essa visão da vida, assim como ficou Asaf. Mas eu quero, meus amados irmãos, falar 3 coisas nesta noite que Asaf olhou e invejou dos ímpios. Quero falar apenas 3 coisas que Asaf olhou e invejou dos ímpios. A primeira coisa foi a saúde dos ímpios. No versículo de número 4, ele fala: para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e eles estão ali em plena saúde. Para Asaf, os homens maus e prósperos nunca ficavam doentes. Segunda coisa que Asaf invejou dos ímpios foi que para ele não há fardo no trabalho dos ímpios. No versículo número 5 ele fala: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Para Asaf, o ímpio, ele desfrutava de uma boa vida, sombra e água fresca. E a terceira coisa que Asaf invejava, olhando para o ímpio, era que a vida do ímpio é sempre um sucesso. Asaf, tentando entender na sua perspectiva, na sua maneira de ver, entendeu que a vida do ímpio sempre é um sucesso, de maneira que no versículo de número 12, na parte A, ele fala: e prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Asaf, ele se perturba com a constatação de que a vida dos diversos ou dos perversos é normalmente um sucesso. E a terceira coisa que ele fala é algo que deixa o coração dele extremamente preocupado. Mas para concluir aqui nesta noite, da mesma sorte, eu quero trazer agora, pastor Nick, aqui eu encerro 7 verdades que Asaf
percebeu quando ele entrou no templo do Senhor. Quantos vieram nesta noite entrar no templo do Senhor? Então você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, porque hoje você chegou no templo. Hoje você entrou no templo. E Asaf, diante de todo o seu dilema, diante de todo o seu sofrimento, diante de toda a sua visão equivocada que ele tinha dos ímpios, ele chega a dizer: mas quando eu entrei no santuário do Senhor, quando eu entrei na casa do Todo-Poderoso, quando eu entrei nos átrios daquele que é Deus, mas também é meu Pai, eu vi o fim deles. Aleluia, aleluia, aleluia. 7 verdades que Asaf recebeu no templo do Senhor. Aleluia. A primeira, ele viu o futuro desastroso dos ímpios. No versículo ele fala: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. No versículo 17, o próprio Deus os põe em lugar de estresse. O próprio Deus os lançará diante de toda destruição e serão consumidos de terrores, como ele fala no versículo número 19. A segunda coisa que Asaf vê quando entra no templo é que ele viu a loucura do seu próprio coração. No versículo de número 21, ele fala: assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Aleluia. Os rins que neste tempo, neste contexto, tinham o mesmo significado de um coração para o que é o coração que temos hoje aqui, assim como ocidentais. Então, assim me embruteci, falou Asaf. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal diante do Senhor. Aleluia. Muitas vezes as situações da vida, as provas da vida, as lutas da vida nos embrutece, deixa o nosso coração acedo, nós sentimos picada nos rins e muitas vezes chegamos a ficar como um animal diante do Senhor, nércios diante do Senhor. Mas eu quero lembrar mais uma vez: Deus é Deus, mas Ele também é teu Pai. Ele também é teu Pai. Ele também é teu Pai. E o Pai coloca no colo, e o Pai coloca nas costas, e o Pai deixa de comer o seu prato para dar ao filho, e o seu Pai deixa de dormir na sua cama, dorme no chão, mas dá para o filho dormir. Deus é nosso Pai. Aleluia. A terceira coisa que Asaf viu quando entrou no templo do Senhor foi que ele viu a presença de Deus. Ele escreve no versículo 23: todavia estou de contínuo contigo. E no versículo 26 ele fala: é a minha porção para sempre o Senhor. E no versículo seguinte ele fala: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Hoje é noite de nos aproximarmos de Deus. Hoje é noite de nos aproximarmos de Deus. E a palavra do Senhor diz: achegai-vos a Deus, achegai-vos a Deus, achegai-vos a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. A recíproca é verdadeira. Se você se aproximar de Deus nesta noite, Ele se aproxima de você. Se você der um passo nesta noite, Ele dá outro encontro de você. Se você correr ao encontro dele, Ele corre no encontro de você. E se você cair na caminhada, Ele te levanta pelas tuas mãos e te põe no chão e te leva para a vitória. Vamos crer, amém.
foi que ele viu o sustento de Deus. No versículo de número 23, na parte B, ele declara: tu me sustentastes pela minha mão direita. Aleluia. A quinta coisa que Asaf viu, ele viu a direção de Deus. No versículo 24 ele diz: guiar-me-ás com o teu conselho. Aleluia. E a sexta coisa que ele viu, pastor, qual é? Quando Asaf entrou no trono do Senhor, ele viu que seremos recebidos pelo Rei da Glória, lá na glória, seremos recebidos pelo Rei da Glória. No versículo número 24, ele declara: e depois de tudo isso, e depois de qualquer coisa, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que o ímpio prospere, ainda que o inimigo se levante, e depois de tudo isso, tu me receberás da glória. E a última coisa que Asaf viu quando ele entra nos atos do Senhor, ele viu, ele viu que deve confiar e se entregar a Deus totalmente. No versículo 26 ele diz: pus a minha confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele me levará para a sua glória e nos dará vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.